Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical da Primeira Igreja Batista de Itaberaí. Estamos muito felizes, pois hoje nós podemos aprender mais da palavra do Senhor e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós devemos sempre dar graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. E eu estou feliz mais uma vez. Hoje é o nosso último dia da quarentena. Graças a Deus estamos, pode dizer, curados do Covid. Os sintomas, tanto em mim quanto da minha esposa, foram leves. Graças a Deus passamos e vencemos mais essa. Também agradecemos a Deus por todos aqueles que têm sido curados desse mal. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E também nós oramos por aquelas pessoas que perderam um ente querido devido a essa pandemia ou qual for o motivo eles perderam o ente, mas que o Senhor esteja consolando a cada um. E nesse momento vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar aos nossos corações e às nossas mentes nesse dia. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por teus maravilhosos feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por teu precioso amor que tem sido derramado sobre nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor, pois nós passamos por essa pandemia, o Senhor nos deu a vitória, ó Pai. Muito obrigado pela minha vida, pela vida de minha esposa. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que o Senhor restaurou a sua saúde. Obrigado, Senhor, e clamamos que o Senhor venha confortar aqueles que perderam um ente querido, Senhor. Estenda tuas mãos sobre cada um, dê paz e tranquilidade a cada um. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue conosco no decorrer deste dia, que teu Espírito Santo esteja agindo nos nossos corações e nas nossas mentes, abrindo-os, ó Deus, para compreendermos mais a tua palavra e que não sejamos apenas ouvintes, ó Deus, mas que venhamos praticar os teus ensinamentos, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fique conosco, nos orientando e nos guardando. Em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Amém. Então, meus queridos, hoje nós temos a lição de número 6 do nosso segundo trimestre de nossa escola dominical. E o título da lição de hoje é A Forma de Jesus Ensinar. E o nosso texto base encontra-se em Mateus capítulos 12 e 13. E quais os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, compreender que o ser humano é muito mais valioso do que ritos e entender o significado das parábolas. E o nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. Então, meus queridos, há professores que marcam nossa vida pela maneira como transmitem seus conhecimentos. Você já teve um professor que tenha influenciado a sua vida na área de ensino? Como ele te marcou? Então, Jesus, ele é chamado mestre por excelência. Por quê? Porque ele tinha uma didática que alcançava a todos, tanto aqueles cultos como aqueles que eram iletrados. Então, Jesus foi o mestre dos mestres, o professor dos professores. E eu vou ler para vocês um poema que tem como título Jesus, modelo de mestre. Ele era claro,
preciso e objetivo. Seu quadro era o chão, o giz o seu próprio dedo. Usava como ilustração o que mais perto estava e à vista de todos, como uma árvore, a natureza, uma criança. Tinha apenas 2 turmas de aluno, os 12 e a multidão. Sua sala de aula tinha por teto o céu e por banco a própria relva. Dava às vezes aulas particulares, como a samaritana, aulas audiovisuais enquanto caminhava, aulas diurnas, noturnas, como a Nicodemos. Ensinava no mar, em terra firme, no monte ou em casa, no templo ou caminhando. O esboço de suas aulas estava em sua própria mente. Preparava-o, preparando-se em oração ao Pai. Incansável mestre, seu tempo de ensinar era sempre. Maria Teresa de Oliveira Vieira. Então, meus queridos, no estudo de hoje, veremos que Jesus nos ensina não somente com o conteúdo de suas declarações, mas também com a forma como elas foram proferidas. Após a prisão de João Batista, a oposição a Jesus feita pelos fariseus se intensifica. Assim, no capítulo 12, nós lemos que eles acusam Jesus e seus discípulos de estarem violando o sábado. Versículo 1 ao 14. Eles dizem que Jesus fazia milagres pelo poder de Satanás. Versículos 22 a 37. E eles exigem que Jesus lhe mostrasse um sinal para provar se ele era mesmo o Messias. Versículos 38 ao 45. Então, neste estudo, examinaremos 2 incidentes em Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Um ocorrido no campo e o outro na sinagoga. Em ambos os incidentes, os fariseus estavam tentando pegar Jesus em uma violação da lei, a fim de desacreditá-lo. Mas, em ambos os casos, Jesus vai demonstrar seu conhecimento superior das Escrituras e também o seu poder. Os fariseus simplesmente não dão conta disso e, como saída, eles tentam encontrar uma forma de matar Jesus. Legalmente, claro, né? As respostas de Jesus aos fariseus mostram a eles que por trás de tudo aquilo havia uma falta de compreensão deles quanto à lei e quanto um de seus pontos fundamentais, que é a misericórdia. A forma como os fariseus aplicavam a lei contrastava com a forma como Jesus a utilizava. Por exemplo, os discípulos estão com fome, e por isso eles comem dos campos de trigo. Os fariseus querem que eles sejam condenados por violar a lei do sábado. Para os fariseus, colher algumas espigas para comer era trabalhar no sábado. Mais adiante, nesse mesmo dia, Jesus restaura a mão ressequida de um homem, que muitos estudiosos dizem que aquele homem era um pedreiro, então ele dependia de suas mãos para poder trabalhar e ganhar o seu ganha-pão ali. Mas havia acontecido alguma coisa e a mão dele havia sido atrofiada. Mas ali, Jesus, ele restaura essa mão ressequida, e os fariseus legalistas querem matar Jesus por isso, porque tal milagre foi algo realizado também no sábado. Para eles, curar alguém era trabalhar. Em ambos os casos, os inimigos de Jesus mostram não entender nada de misericórdia. Eles mostram também ter perdido de vista o verdadeiro espírito da lei. Eles mostram também ter perdido
de vista o espírito da lei. Eles eram fraudes espirituais que buscavam poder sobre o povo e sobre Cristo. O que estava ocorrendo era uma queda de braço entre Jesus e os líderes religiosos da época. Jesus dizia que os fariseus colocavam fardos pesados sobre as pessoas, fardos que elas não podiam carregar. Os fariseus estavam longe do que era misericórdia. Eles desafiam a autoridade de Jesus como mestre em Israel. Eles tentam mostrar que Jesus violava a lei e com isso pretendiam desacreditá-lo. Mas o que acontece é que eles é quem saem mal desse embate. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um dos grupos de religiosos do judaísmo na época de Jesus, que continuamente levantavam controvérsias com o mestre. O nome fariseu significa os separados. A ideia do nome é que eles se separariam das pessoas para o estudo e interpretação da lei. Segundo os fariseus, a observância das leis era indispensável para o exercício de um judaísmo puro. Eles também buscavam reconhecimento em atos piedosos, como jejuar, dar esmola, orar e realizar lavagens cerimoniais. Então, eles se orgulhavam de suas obras. Os fariseus, eles tinham alguns motivos para não gostar de Jesus e, mais do que isso, conspiravam contra ele. Eles tinham inveja de Jesus porque a popularidade dele entre as multidões aumentava a cada dia por conta dos milagres que fazia. Jesus continuadamente desafiava os fariseus. Ele desafiava os fariseus quanto ao entendimento deles sobre o sábado. Eles não podiam entender que alguém que se dizia ser o Messias quebrava o mestre. O curioso é que os fariseus não gostavam de Jesus. De maneira nenhuma eles gostavam de Jesus, mas o estavam seguindo e observavam não apenas o que ele fazia, mas o que seus discípulos faziam. Se não gostavam de Jesus, então por que eles estavam seguindo? Então ali os fariseus, eles veem os discípulos colhendo as espigas e os acusam de estarem violando o sábado. Em resposta, Jesus não apenas argumenta com eles, mas vai logo a seguir à sinagoga e lá cura o homem da mão ressequida naquele mesmo dia, que era um sábado, como nós já falamos. Esse assunto do sábado talvez fosse o mais sensível para os fariseus. E é exatamente esse tema que Jesus vai pregar para expor as práticas deles que eram contrárias ao seu ministério. Por que o pensamento dos fariseus se contrapunha a Jesus? Havia alguns problemas com os fariseus que os tornavam incompatíveis com o evangelho de Jesus. Os fariseus, eles se achavam representantes de Deus, mas tinham um coração endurecido, como diz lá em Marcos 3,4. Eles eram religiosos, liam a Bíblia, eram guardiões da lei, influenciadores do povo, frequentavam a igreja, se apresentavam como um modelo de virtude religiosa e moral, mas tinham o coração endurecido. Por outro lado, Jesus nunca demonstrou ter um coração endurecido.
Isso significa que, decididamente, coração é endurecido não deveria ser uma característica que se espera de um cristão de verdade. E o que seria ter um coração endurecido? Significa o oposto de quem procura ver o outro com compaixão ou respeito. Coração endurecido leva a pessoa a tratar mal e agredir os outros verbalmente. Agredir os outros verbalmente é uma expressão do que vai no interior da pessoa. Jesus nos fala claramente sobre isso em Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B, quando ele diz: porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Segundo, eles eram preconceituosos e seletivos. Eles protestavam contra certas coisas, mas de forma seletiva. O que não lhes interessava, faziam vista grossa. No episódio dos discípulos de Jesus terem colhido espigas no sábado para comer, eles reclamaram, mas quando Jesus vai à sinagoga e lhes pergunta se era lícito curar no sábado, eles ficam em silêncio. Como diz em Marcos capítulo 3, versículos de 4 a 6. Eles tinham que dizer sobre as espigas colhidas, mas nada tinham a falar sobre o problema que o homem enfrentava. Os fariseus escolhiam os temas de seus protestos e críticas e faziam vista grossa para o que não lhes interessava. Cultivavam o ódio pelos diferentes e até mesmo conspiravam para matar quem eles não gostavam. Isso era resultado do coração endurecido deles. Os fariseus, eles cuidavam de seus animais no sábado, mas achavam que curar alguém nesse dia era violação da lei. Como diz em Mateus capítulo 12, versículos de 11 a 12. Eles pretendiam julgar os outros, mas sem resolver as suas próprias iniquidades, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. E vou passar para vocês agora algumas aplicações para a nossa vida, a nossa convivência diária. Então, como eu posso evitar o legalismo pessoal? O que é um legalista? Legalista, ele acha que ele é o justo. Qualquer um que não se alinhar com a sua ideia do que é justiça deve ser um pecador culpado. O legalismo geralmente joga com interpretações das escrituras e não com as escrituras reais. No presente caso, os fariseus tinham toda uma lista de leis que haviam elaborado a partir das escrituras. Eles se tornaram especialistas em julgar os outros. Eles julgavam em relação aos dias sagrados, quanto a comer certos alimentos e outras práticas, mas se calava em outras, como nós já falamos. Então, nós não devemos ser legalistas, acharmos que nós somos os justos, que todo aquele que não se alinhar a nós, com as nossas ideias do que é justiça, sempre será um pecador culpado. Então devemos deixar isso de lado, deixar o legalismo, jogar fora as interpretações das escrituras e realmente viver as escrituras reais, os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Outra aplicação para a nossa vida. Onde fica a minha misericórdia?
Os fariseus viviam uma grande contradição. Eles criticavam Jesus quanto a ele supostamente não cumprir a lei e ao mesmo tempo conspiravam para matá-lo. O ponto que Jesus faz é que essa atitude anula qualquer sacrifício ou ritual que eles fizessem. A sua instrução se apresenta alinhada com Oséias 6:6. Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. No reino de Deus, é muito mais importante as pessoas procurarem formas de ajudarem e exercerem misericórdia do que de se preocuparem em julgar e criticar o próximo. Se há alguma dúvida quando há alguma forma de proceder, especialmente se o que estiver envolvido por a questão de convicção pessoal, o que aprendemos aqui com Jesus é que será melhor errar na dose da misericórdia do que errar no lado do legalismo e da hipocrisia. Vamos deixar toda a hipocrisia, todo o legalismo de lado. Vamos esquecer ritos e nos preocupar com as pessoas. Estenda a tua mão para ajudar a pessoa. Deixemos o legalismo, deixemos a hipocrisia de lado e realmente venhamos viver as verdadeiras escrituras, o verdadeiro ensino de Jesus, que é o mestre dos mestres. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que aqui tivemos. Obrigado, Deus, por o Senhor ter nos dado o maior professor de todos, que é o Mestre Jesus, que ensina de forma clara, ó Pai, nos ensina com tudo aquilo que está à nossa volta, ó Pai, e que realmente venhamos aprender com Ele, ó Deus, que é muito mais importante exercer misericórdia, é estar com as pessoas do que viver de ritos, que não venhamos ser, ó Pai, legalistas nem hipócritas, ó Pai, mas que venhamos viver uma vida de misericórdia para com todos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor fica conosco a cada dia, que tenhamos, ó Pai, o desejo de a cada dia estar mais perto de Ti e estar, ó Deus, com os nossos olhos e as nossas vidas voltadas inteiramente para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fique conosco, nos orientando e nos guardando. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando mais uma escola dominical. Muito obrigado por você estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E deixo aqui o convite para hoje à noite estar conosco, cada um estar conosco no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nos acompanhe nos nossos canais, no canal de nossa igreja, no meu canal, onde estaremos transmitindo ao vivo esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A partir das 19h30 inicia o culto. Então se prepare para este momento, separe este momento para poder estar louvando, adorando e agradecendo ao nosso Deus pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um, que dê uma semana
debaixo dos seus cuidados e da sua proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.